Olá, seja bem-vindo ao canal Fiat Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venha, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe.
Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 12/6, volume 11, trecho 77. Como uma criatura que vive no querer divino, entra a participar das ações ad intra das divinas pessoas. Havendo lido pessoas autorizadas o que está escrito em 17 de março, isto é, que quem faz a vontade de Deus entra a participar das ações ad intra das divinas pessoas e etc. Disseram que a coisa não estava bem e que a criatura não entra nisto. Eu fiquei pensativa, mas calma e convencida de que Jesus faria conhecer a verdade. Depois, encontrando-me em meu habitual estado, ante minha mente veio um mar interminável, e dentro deste mar muitos objetos, alguns pequenos, alguns maiores, alguns ficavam na superfície do mar e ficavam só molhados, outros iam mais ao fundo e ficavam impregnados de água por dentro e por fora, e outros iam tão abaixo que ficavam perdidos no mar. Agora, enquanto eu via e sorria, veja meu sempre amável Jesus e me disse. Então, assim, surgiu dúvidas, né, ali, sobre os escritos deste dia que ela está falando, né, que as pessoas não, os sacerdotes, eles não acharam assim, né, não entrava na cabeça deles ali, eles não concordavam, não estava certo, né, que a alma que veio na divindade participa, né, das ações ad intras das divinas pessoas. Então, e aí ela ficou aguardando, né, Jesus esclarecer. Ela ficou pensativa no que eles falaram, mas tranquila, porque ela sabia que Jesus ia esclarecer, né, a situação. E aí ela veio, né, na mente dela essa imagem, né, de do mar, né, que tem em diferentes objetos, e tinha objetos na superfície, né, no mais profundo, e então todos esses exemplos, né, da imagem que veio na cabeça dela. E Jesus vai vir esclarecer aqui a ela sobre essa dúvida, né, esclarecer essa dúvida dos sacerdotes, não dela, né, mas dos sacerdotes. E aí ele vai dizer assim, ó, minha querida filha, viste? O mar simboliza a minha imensidão e os objetos diferentes no tamanho, as almas que vivem em minha vontade, os diferentes modos de estar nela, quem na superfície, quem mais dentro e quem perdido em mim, são segundo vivem me querer, quem perfeito, quem mais perfeito e quem chega a tanto de perder-se de tudo no meu querer. Agora, minha filha, meu adintra que te disse é propriamente isto, que agora te tenho junto comigo, com minha humanidade, e tu tomas parte em minhas penas, nas obras e nas alegrias de minha humanidade. E agora, atraindo-te dentro de mim, faço-te perder-te em minha divindade. Quantas vezes não te fiz nadar em mim e te tive tão dentro de mim que não podias ver outra coisa senão a mim, dentro e fora de ti? Então, assim, Jesus está explicando, né, como é que é o adintra, né? Porque, assim, existem vários modos, assim, né, de estar, né, vivendo na divina vontade, né?
Então, assim, ele tá falando, as almas que vivem em mim vão estar de diferentes modos de estar nela. Então, que é os modos imperfeito, perfeito e mais que perfeito. Então, é aquele, né, processo de união, de intimidade com Deus. Então, tem almas que estão, assim, na superfície, esse mar imenso de Deus, né? Assim, que não tem aquela ainda intimidade com Deus, né? Que conhece de modo superficial esse mar que é Deus, né? Então não tem aquela intimidade, né? Tá de modo imperfeito, né? Tem os perfeitos, então é aquele, os modos, né? De como tá a intimidade, né? Com qual intimidade, né? Está ali a alma com Deus, né? O grau, vamos dizer assim, de união com Deus. Né? Quanto mais a alma tem intimidade, quanto mais a alma conhece a Deus, está ali unida, fusionada, né? Nessa inseparabilidade, quanto mais ela entra em Deus, né? É isso que está falando. É isso, é o adintra, quando a alma está dentro dele, está nessa união cada vez mais fusionada nele, né? Ali transformada nele, que chega até, né? Que aí ele tá falando aquelas que estão mais no mais profundo, né? Que ela fica tão, tão, tão mergulhada em Deus que ela já não se vê mais. Ela só vê Ele, dentro e fora dela, né? Então, cada vez que a gente vai conhecendo a Deus, mais a gente vai vendo Ele, né? A gente só pensa nele, a gente se preocupa com as coisas dele, né? Cada vez que a gente vai mergulhando nesse mar, né? A gente tá na superfície, aí vai mergulhando, vai entrando mais profundo, cada vez mais que a gente vai conhecendo. Né? E a gente vai ficando encharcado de Deus, né? Até estar dentro e fora. Então tem vários modos, né? Vários estados da alma de estar na divina vontade, de viver na vontade divina, né? Vários modos de estar nela, né? E aí Jesus está dizendo aqui que a pessoa, ó, quantas vezes não te fiz na... Ah, não, peraí. Que ele fala aqui, ó. Agora, minha filha, meu ad intra, estar dentro dele, né? Estar participando ali, estar dentro dele, participando dessa vida, junto com as divinas pessoas. Ele tá falando aqui, ó. É propriamente isto que agora te tenho junto comigo. É a fusão, é a união, tá junto com Deus, né? E ela fica assim tão fusionada com Deus que ela participa dos bens, participa das alegrias, participa das penas, né? É a união. Então a pessoa vai se perdendo, vai esquecendo de si, né? Vai deixando de existir e só existe Deus na alma, né? Então ela participa, né, da humanidade, participa da sua divindade, né? Ali das penas, das dores, das alegrias, das amarguras, né? Da cruz, participa toda, de tudo de Deus, né? Ela sente tudo, então ela tá ali dentro. Além dela participar das penas, das alegrias, né? Do temperamento, dos sentimentos de Deus, ela tá ali dentro, né? Essa é a humanidade que ele tá falando, essa parte de participação das penas da humanidade de Jesus, das alegrias, dos sentimentos, né? Das amarguras. E também, ó, aí ele tá falando aqui, aí faço-te te perder em minha divindade, que é a intimidade, é o conhecimento de Deus, né? Além de participar da vida divina ali, do que Deus sente, né? Participar das alegrias, das penas, das dores, ela tem conhecimento da divindade, da vida divina. Ela conhece o coração de Deus, ela conhece o pensamento de Deus, né? O que Deus quer, o para quê de todas as coisas, ela conhece. Sabe que Deus está por toda parte, em todo lugar. Sabe que tudo que acontece é vontade. Sabe como Deus age, como Deus pensa, como Deus quer as coisas, a ordem das coisas, né? Então ela tem conhecimento. Então esse é o agente, ela participa, né? Ela está dentro de Deus, então ela tem conhecimento, né? Então ela está fusionada, ela está perdida em Deus. Então toda transformada, ela já não existe. É Deus que está nela, né? E aí ele fala aqui, por isso que ele tá falando aqui, ó. Quantas vezes te fiz nadar em mim
e te tive tão dentro de mim que não podia dizer outra coisa, essa pessoa não se vê mais, né? Só vê que, ó, se não, a mim dentro dela, né, que ela já não vê mais nada dela, quer dizer, os pensamentos, os pensamentos, as palavras que saem, né? Tudo é Deus, só sai Deus, né? É como a Aline tá falando na partilha dela, né? A gente quando abre a boca só fala de Deus, só vai falar de Deus, só vai pensar nas coisas de Deus, como Deus pensa, né? Se a gente vai dar um conselho, uma correção, da nossa boca só não vai sair coisas nossas, humanas, mas só aquilo que Deus quer falar, né? Daquilo que a gente conhece, daquilo que Deus colocou dentro de nós. Então, a gente só vai abrir a boca para falar de Deus. Então, a gente fica tão perdido, senão dentro e fora da gente só tem Deus. Dentro e fora. Dentro de nós e fora, né? É fora nas coisas, na ordem das coisas. Nos acontecimentos, a gente sabe que Deus está por toda parte. Então, a gente só vê Deus dentro e fora. É muito incrível, né? Agora, tendo-te em mim, tu tomaste parte nas alegrias, no amor e em todo o resto, né? Como eu falei, ela participa de tudo, né? Do amor, das alegrias, das penas, de tudo. Ela participa de tudo, né? Cadê? Sempre segundo a tua pequena capacidade. Olha que interessante. É de acordo com a capacidade, né? A alma, ela participa de tudo. Das alegrias, do amor, das penas, das dores, das amarguras. Mas segundo a capacidade, o modo, né? Como ele está falando em cima, depende de em que, vamos dizer assim, em que grau ela está, né? Se ela está na superfície, se ela está ali no meio do mar, ou se ela está no profundo, onde é que ela está? Então ela vai participar deste amor, das alegrias, das penas, dependendo da capacidade, né? Segundo a tua pequena capacidade. E embora as nossas obras adentram sejam sempre eternas, também as criaturas gozam dos efeitos dessas obras na sua vida, segundo seja o seu amor, né? Segundo o amor, né? O tamanho do amor ali que a alma tem para com Deus. Depende, né? Do tamanho do amor. Ela vai participar segundo o tamanho do amor. Agora, que maravilha se a vontade da alma é uma com a minha, pondo-a dentro de mim e tornando-se indissolúvel, tá vendo? É inseparável, não se dissolve. É que nem o trecho que a gente meditou. É a inseparabilidade da alma e Deus, né? Se torna indissolúvel. Sempre até que não se aparte de minha vontade. Então, se torna um só amor, uma só vontade, um só pensamento, né? As dores de Deus é a nossa dor é a dor de Deus, então é uma só vida, né? É indissolúvel. Disse que toma parte nas obras adiantra. E além disso, pelo modo como está desenvolvido o tema em conjunto, se tivessem querido conhecer a verdade, olha só, se eles tivessem com disposição querido conhecer a verdade, eles teriam entendido que Jesus tinha falado do adintra, né? Que é a dúvida ali dos sacerdotes, que eles não, né? Porque eles não queriam conhecer, né? Eles se fecharam, estavam aí na razão humana deles. Então, por isso que eles não entenderam, né? Eles estavam lendo, né, o trecho, né? Talvez lendo o livro do céu de forma de razão humana, de forma humana. Então, por isso que eles tinham dúvidas, né? Surgem essas dúvidas, né? É aqui que Jesus está falando. Se eles tivessem querido conhecer, querido, então eles não estavam querendo conhecer a verdade. Não tinha essa disposição para conhecer, né? É como se eles tivessem já uma ideia ali formada, né? Eles estavam ali lendo com a razão deles, né? Uma ideia formada humanamente. Teriam podido muito bem conhecer o significado do meu adintra. Talvez se eles tivessem querendo conhecer realmente a verdade, né? Tivesse ali disposição. Porque a verdade, ó, é luz à mente. Então, se eles quisessem, eles teriam entendido, porque
A palavra de Deus é luz que ilumina, não que põe dúvidas em nós, não que põe dúvidas, não que deixa a pessoa ali, né, na incerteza. Então, se a pessoa está em dúvida é porque ela não está com aquela disposição, né? Ela está ali com as razões humanas, né? Lendo com olhar humano, né? Conclusões humanas, então ela não vai ver luz, porque o olhar humano é só, né? É distorcido, né? É distorcido, é cego. Então vai confundir e distorcer tudo, né? Não vai entender. Porque a verdade de Deus não tem como a pessoa ficar, né, com dúvida, sim, ficar na escuridão, porque a verdade é luz, né? Luz a mente, que ilumina a mente, não que deixa a pessoa, né, na dúvida ali, né? É que ilumina, que traz luz, conhecimento. Ai, perdão, gente. E com a luz, as coisas se veem tal qual são. Então, vê como é, né? É muito simples, né? Ver a claridade das coisas, ver tudo como é. Quando as coisas estão iluminadas, né? A luz, né? No quarto, quando se entra a luz, a gente vê tal como as coisas estão, a disposição das coisas, dos objetos que estão, tal como elas são. A gente vê, né? Quando o quarto está escuro, a gente não consegue ver como estão as disposições. E a gente vai andar no quarto escuro, a gente pode tropeçar, né? Bater o pé numa cama, porque a gente sabe, né? As disposições das coisas. Mas quando a luz se acende, né? A gente vê as coisas tal como elas são. Cada coisa no seu lugar, o formato de cada coisa como ela é. Tal como ela é. A TV tal como ela é. A cama tal como ela é, né? Então assim não tem. E a pessoa não vai tropeçar. Vai saber por onde andar, né? Ao contrário, se não se quer conhecer a verdade, tá vendo? Eles não queriam conhecer. Se não se quer conhecer a verdade, a mente fica cega e as coisas não se veem como são. Como eu falei do exemplo do quarto. Portanto, suscitam dúvidas e dificuldades e permanecem mais cegos do que antes. Tá vendo? Então, não quer, né? Então, tudo depende da vontade mesmo, né? Da pessoa, da disposição. Então, se a alma não tem disposição, se ela não quer, Deus, o que Deus pode fazer, né? Se a alma não quer. Então, o Espírito Santo ele não vai ali iluminar, não vai ali decodificar, não vai trazer luz para a mente, né? Não porque o Espírito Santo é incapaz, não é isso, mas porque ele não vai violentar. Se a pessoa não está com disposição, está fechada, está cheia de razões, conclusões humanas, na sua vontade humana, ela não quer. Então, como é que ele vai, né, esclarecer se a alma não está disposta a conhecer a verdade? Então, ela vai ficar na escuridão, tal como mais que antes, né? E além disso, meu ser está sempre em ato, né? Sempre em ação, sempre em ato. Não tem nem princípio, nem fim. Então ele está sempre em ação, né? Está sempre em movimento contínuo, contínuo. Não tem princípio nem o fim, está sempre em movimento, né? Sou velho e novo. Portanto, nossas obras adiantra estiveram, estão e estarão. E sempre em ato. Então, nunca é ininterrupto, né? É contínuo. Então, portanto, a alma com a união íntima em nossa vontade já está dentro de nós. E, portanto, admira, contempla, ama, goza. E por isso toma parte em nosso amor, em nossas alegrias e em todo o resto. Por que então foi um desatino eu ter dito que quem faz minha vontade toma parte nas ações minhas? Pois é. Por quê? Né? Que dúvida é essa? A gente está sempre ato, é sempre contínuo, não tem princípio nem fim. Então, a alma que está unida a ele participa de tudo, né? Está ali junto com ele, participa de todas as alegrias, penas, dos bens, do seu amor, né? Sempre, né? E ela está, né, no ato ali divino de Deus, eterno, infinito, sempre estará. Então, a alma que está ali, fazendo a vontade dele, ela está dentro dele,
participando de tudo isso, sempre vai estar nesse ato contínuo de Deus, sempre em movimento, né? Então ela vai estar sempre em ato junto com Deus, né? E portanto a alma com a união íntima e nossa vontade, ó, já está dentro de nós, né? Então se ela está na união comigo, íntima comigo, então ela já está dentro de nós. Não tem princípio, um fim, né? Para Deus, então ela já está dentro. E portanto admira, contempla, goza e por isso toma parte em nosso amor, né? Em nossas alegrias e em todo o resto. Então, por isso que ela participa de tudo, ela está dentro dele. Então, está perdida em Deus, né? Está unida com Deus. Então, é Deus vivendo nela. Ela deixa de existir e é Deus nela. Então, ela participa de tudo. Porque ela está totalmente perdida em Deus, dentro e fora, como ele falou no início. Então, ela participa de tudo, de todo o resto. Então, não é nenhum lisatino que ele está falando. Se a alma está dentro dele, é claro que ela vai participar de tudo. Se ela está fusionada, unida com ele, ela vai participar da vida divina, das vidas divinas, do pensamento de Deus, das conversas de Deus, né? Ela vai estar ali conhecendo a Deus, conhece a Deus, então vai participar do adentro, está dentro dele. Os bem-aventurados no céu não vivem dentro de Deus, né? Então, a alma na divina vontade, já vivendo, vivendo a vontade de Deus aqui na terra, então ela já vive aqui na terra como os bem-aventurados vivem no céu, perdidos em Deus, dentro de Deus, né? Agora, enquanto Jesus dizia isso, em minha mente me veio uma semelhança. Um homem que desposa uma mulher. Deste nascem os filhos. E estes são ricos, virtuosos e tão bons, que fariam feliz a quem pudesse viver com eles. Agora, uma pessoa atraída pela bondade desses esposos quer viver junto com eles. E não vem tomar parte nas riquezas, na felicidade deles. E viver junto não se sentirá infundir suas virtudes? Pois é, né? Um exemplo, quando a gente se casa, a gente não participa dos bens dos nossos esposos, né? A gente não participa da vida deles, né? E eu já até escutei falar assim aqui, né? Quando a pessoa quando se casa, até alguns costumes mudam. Costumes mudam. É um exemplo, assim. Eu vou pegar um exemplo bobo aqui só para diferenciar isso aqui, do que a Elisa tá falando aqui, nesse exemplo, né? Antes de eu casar com minha esposa, coisa boba, mas que, né, dá pra tomar como exemplo. Antes de eu me casar com minha esposa, um exemplo, eu jantava comida mesmo, feijão, arroz, essas coisas. Comidas pesadas no jantar, a mesma coisa que a gente comia no almoço, geralmente a gente comia no jantar, né? Na minha casa, lá com a minha mãe, né? Com a família, era assim, coisas pesadas. E depois que eu me casei com ele já não comia comidas pesadas à noite. Então, almoço, comidas, feijão, arroz, essas coisas, era só no almoço. E no jantar, é lanche, geralmente, que ele faz, né? Uma coisa mais leve. E aí, quando eu me casei com ele, eu fui mudando esse costume e deixei, né? Então, eu peguei esse mesmo costume dele. E já hoje também, né? Eu já não como mais coisas pesadas à noite, né? Como eu fazia antes. Então, coisas que eu comia, alguns costumes eu deixei, né? E passou a ficar semelhante, fiquei semelhante a ele nessa, né? Fiquei parecida assim com ele, tá? É como se eu estivesse, né, fusionando nele. É um exemplo assim do que, né, a mesma coisa que ele está falando. Então a gente vai deixando, né, alguns costumes, a gente vai deixando as nossas coisas, né, os costumes, é, as coisas que a gente fazia e vai começando a viver como aquela outra pessoa que a gente está ali vivendo, né? Tô dando esse exemplo, né? E aí eu comecei a mudar muita coisa, nossa, muita coisa mudou. Eu deixei de fazer, porque assim, convivendo com ele, então eu participei, né? Assim como a Luísa está falando aqui, quando a pessoa está vivendo junto com ele, a gente vai tomando parte, né? Da vida daquela pessoa. A gente vai viver junto com ele, a gente vai infundir as suas virtudes, os costumes, os pensamentos. Então, realmente, muda mesmo. Assim como muitas coisas eu deixei de fazer, ele também deixou de fazer antes da gente se, né, casar, de viver junto, né? Mudou muita coisa, né? Eu não bebo, não bebo, nunca bebi assim, nunca, não bebo. E já meu esposo ele bebia, né?
E depois que a gente casou, né, e ele, com a graça de Deus, glória a Deus, Deus livrou ele disso, né? Depois que a gente casou, ele parou de beber, né? Ele foi deixando de beber. Então a gente foi mudando. Essa convivência vai tomando parte, né, das virtudes. Né? Ele, quando me conheceu, a gente foi passando, mudou mesmo, se exercitar, né? Coisas que eu fazia, ele foi começando a fazer junto comigo. Foi deixando certas coisas que ele fazia para fazer, né? As coisas que eu fazia junto comigo. Fui deixando as coisas, costumes, maus costumes que eu tinha. E ali, e as coisas boas que ele fazia, as virtudes, né? A se alimentar bem, né? E passei a me alimentar melhor. Então, assim, muda, realmente, é como ela tá falando aqui, né? Quando a gente vai viver com aquela pessoa, a gente toma parte da felicidade, das riquezas, da vida, né? A pessoa vai, essa união, né? Faz a gente ficar semelhante àquela pessoa que a gente se uniu, né? Que a gente está convivendo, que a gente conhece, né? Então a gente passa a conhecer o que o nosso esposo gosta, o que não gosta, os costumes dele, né? Então conhece, e aí a gente vai cozinhar de acordo com os gostos dele. A gente não vai cozinhar uma comida que ele não vai gostar. A gente vai cozinhar aquilo que ele gosta, né? Vai cuidar das coisas como a gente sabe que ele gosta. A gente vai conhecer bem. Então é assim com Deus, né? Quando a gente vai conhecendo a Deus, convivendo com Ele, a gente vai participando da vida dele, né? Participa dos bens, das alegrias, né? Das dores. A gente não participa das dores quando, né? A gente está passando por dificuldades, né? Quando o nosso esposo está passando por alguma dificuldade, né? Problemas financeiros, problema no trabalho, a gente não participa junto com ele, né? Então assim é mesmo Deus, né? Essa vida, né, adintra quando a gente está na intimidade. Cada vez que a gente vai viver com Deus e vai conhecendo a Deus, a gente vai mergulhando e vai ficando cada vez mais semelhante a Ele, né? Unida a Ele e vai se transformando nele, né? Ele vivendo em nós, né? As palavras, os pensamentos, tudo é Ele, dentro e fora, né? Então é isso. Amém, Fiat.